Antes de nós darmos uma sequência, o irmão Sidney tem uma pergunta para fazer? Peranê, quando você falou aí de Paulo, da igreja de Corinto, que ele estava dando as instruções, né, para a igreja, e sim, como a festa também da Páscoa, tá? Era costume do povo judeu, entendeu? E isso nós trouxemos para o nosso costume também, nós aqui, o gentil. Certo. Isso aí é um erro no caso, então, né? Porque isso aí era para o povo judeu e teve algumas coisas que nós trouxemos, né? A igreja trouxe para nossas vidas quando era umas instruções que Deus estava dando para o povo judeu, não é isso? É isso. Aí fez esses erros todos que a igreja cometeu, né? Como Paulo também falou que as mulheres não poderiam falar na igreja também. Exato. Nós temos, inclusive, um estudo, Jesus celebrou a Páscoa, aonde mais para frente aí nós vamos estar pegando ele em aulas futuras e vamos estar vendo detalhadamente como é que funcionava essa questão da Páscoa, em que era algo exclusivo para os judeus, porque a Páscoa era um memorial que tinha o seu motivo de existir, tinha o seu princípio, meio e fim, tinha a sua razão, tinha o seu pano de fundo, o seu cenário, o seu contexto. Qual era o contexto da existência da Páscoa? Libertação do Egito. Exclusivo para quem? Judeus. E lá vai dizer que a Páscoa seria perpétua. Por quê? Justamente porque aquele povo ia sempre lembrar que estiveram cativos no Egito e com uma mão fortíssima e poderosa, como é narrada no Êxodo, eles foram libertos. Então aquilo ali traria a eles a memória da grandeza de Deus, do preço que Deus exigiu de todas as nações para que eles fossem livres, porque Deus não poupou vidas para libertar aquele povo. Deus fez com que pragas, chagas, horrores, o anjo da morte que assassinou todo primogênito no Egito, tudo porque queria o seu povo livre. Então essa situação é exclusiva para os judeus. Nós vamos ver isso mais adiante. Se você quiser adiantar, você já pode ir galopando lá para o final da sua apostila e vai achar estudos tremendos, tipo Jesus celebrou a Páscoa, Jesus voltará no 3º milênio e tantos outros estudos que nós comentamos aqui. Ele já está aí na apostila. Então, ainda nesse contexto, nós queremos falar dos subtítulos que a Escritura traz. Nós vimos que a Bíblia foi revelada em livros. É o livro ou é o pergaminho do profeta X. Mas, por exemplo, o Evangelho segundo Mateus. Só que quando começa o livro com as narrativas de Mateus, nós vemos que algo que não faz parte do original aparece. São os subtítulos. Por exemplo, você vem lendo ali o Evangelho de Mateus, daqui a pouco você vê um subtítulo que diz: Jesus celebra a ceia com os seus discípulos. Este título, este subtítulo contido ali no meio da Escritura, ele não faz parte do original. Cristãos, hoje em dia, pela falta de estudo, pela queda da igreja, até melhor dizendo, pegam esse Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, pronto, sepultam a sua opinião e saem por aí dizendo que Jesus celebrou a ceia.
nem sabem o significado da própria palavra ceia. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Jesus não celebrou ceia conversa fiada nenhuma. O texto está falando de Páscoa. Onde está o lugar para celebrar a Páscoa com os meus discípulos? Ide à cidade e você vai achar um homem assim, carregando um cântaro, etc, etc. Pergunta a ele onde está o cenáculo para celebrar a Páscoa com os meus discípulos. E todos os textos da Escritura, nenhum fala de ceia nenhuma. Fala de Páscoa. A pessoa vem e por causa desse subtítulo contido no meio da página, ela desenvolve uma ideia como se fosse real, ela desenvolve uma opinião. E ela nem se preocupa em examinar o texto, para ver se o texto que é o original tem concordância ou apoia esse subtítulo que ali está. Os subtítulos são bons? Sim, eles nos ajudam rapidamente a achar textos e os seus contextos, mas se não entendermos como ele foi parar ali, se não entendermos que a interpretação real não vem do subtítulo, mas do texto em si e do seu contexto geral, nós vamos cometer erros graves. E hoje você vê um monte de crente, né, comendo pãozinho e bebendo vinho, que pensa que tem Deus e pensa que é espiritual. É o que mais se vê por aí. Por quê? Por causa de uma má interpretação da Escritura. Quando você estiver lendo a Bíblia, você pode ignorar completamente os subtítulos que ali estão. Eles não fazem parte do original, não são revelação de Jesus Cristo. Você tem que se prender ao que está escrito na Escritura, o que vem antes e a sequência. Aquele subtítulo não te dá a realidade do texto em si. E quando nós vemos ainda o significado de ceia, ele se refere a uma refeição realizada em horários específicos do dia. Dentro da cultura ocidental seria um horário, dentro da cultura oriental é outro horário, ou cada povo acaba chamando de uma forma diferente, mas Jesus nunca celebrou o que hoje é considerado pelas igrejas ceia. Jesus nunca celebrou isso. Jesus, como um bom judeu, também estava sujeito e obrigado à celebração da Páscoa. Ele era judeu. E quando Jesus disse assim, está na mesa, e disse, vamos celebrar a Páscoa, ali só tinha judeu, não tinha nenhum gentio. Pedro nunca escreveu sobre Páscoa para os gentios. Pedro nunca tocou nesse assunto. Tiago nunca tocou no assunto. João escreveu tantas coisas, nunca tocou no assunto. Paulo, lá vai eu de novo. Paulo cometeu um erro grave de entendimento quando fundou a igreja de Coríntios e instituiu lá em Coríntios a Páscoa, ou melhor, a chamada ceia. Paulo errou, doa em quem doer, errou e ponto final. Jesus não celebrou a ceia, Jesus celebrou a Páscoa. Então, hoje você falar, mas lá na tua igreja não celebra a ceia, tu diz assim, não. Pessoal, eu nem piso nesse lugar, isso é uma heresia, é o que vão dizer. Eu sei muito bem disso, pois aqui realmente não se celebra nenhuma ceia, nem nenhuma Páscoa, que nem o evangelho quadrangular, né? Evangelho tem que ser quadrado mesmo, né? Evangelho quadrangular, bota os palhaços chamados pastores, bispos e arcebispos, aquele quipar, né? Aquele chapeuzinho redondinho do judeu na cabeça, todo mundo vestido de pano de saco, dentro de um templo que eles pensam ser evangélico, na frente de um púlpito que eles pensam pregar o evangelho, e celebram o quê? Nem ceia, é Páscoa. Descobrimos na Escritura que temos que celebrar a Páscoa.
Toma-lhe palhaçada e palhaçada e palhaçada. E quando um cego guia uma multidão de outros cegos, ambos cairão na cova, né? Mas lá na tua igreja não celebra a ceia? Não. Lá a gente desafia o diabo e desfaz as obras de Satanás. Lá não celebra a ceia. Na tua igreja fazem isso? O que faz na tua igreja? Só come pão e vinho? Ah, então. Continue matando a sua fome. Então, meu irmão, cuidado. Eu até considero útil esses subtítulos, né? Por exemplo, vem um subtítulo lá escrito Jesus no Getsêmani. Se eu estou procurando aquele texto, eu vejo Jesus no Getsêmani. Opa, achei o texto que eu preciso. Mas aquele subtítulo não faz parte do original. Os versículos são bons? São, para eu pegar aquele texto a partir de onde eu quero, etc, etc. São maravilhosos? Sim, são maravilhosos, mas não faz parte do original. Então a minha interpretação espiritual, a minha interpretação bíblica real, não é no versículo, não é no subtítulo, ela é no texto. Amém? Estamos entendidos então? Então é isso aí. Agora, essa guerra vai até o fim, né? Só mesmo uma visão de restauração poderia receber a graça e misericórdia para poder entender as coisas dessa maneira. Por favor, e quando o subtítulo, a gente vê que está errado, falando que é escrito ceia, a gente sabe que está errado, mas não pode basear naquele erro, né? Não, estou falando do subtítulo. O texto é real, é original. O subtítulo é exatamente o que nós acabamos de falar, né? O subtítulo está errado. Jesus celebrou a ceia. Aí a pessoa começa a interpretar que Jesus celebrou a ceia. Mas aquilo não faz parte do original. Nunca fez, nem nunca fará, logicamente. Então, essa interpretação de ceia não tem fundamento. Aqueles subtítulos estão errados. Eles são fruto das gráficas e dos tradutores que colocaram aquilo ali, também movidos por uma tradição. Foram interpretar a escritura e viram, aqui está Jesus celebrando a ceia. Então botou um subtítulo, Jesus celebra a ceia. Mas quando você lê o texto, não tem ceia nenhuma, tem Páscoa. E dentro desse contexto, não da ceia, mas sobre erros e equívocos, ainda ontem eu estudava com meu filho sobre aquela questão de Moisés. Aí como é que a gente consegue compreender o erro, no caso de um personagem bíblico, e um equívoco de escrita? Como é que a gente consegue entender isso? Na aula anterior a essa que o senhor deu, antes da gente entrar para o intervalo, nós aprendemos erros de personagens, de Paulo, essas coisas assim. E quando é um equívoco de escrita, como é que a gente consegue... sim. Existe o erro do personagem e o equívoco da escrita, como aquele de Moisés morreu, aí a gente lê em Josué... Deus sepultou Moisés. A gente lê em Josué ele dizendo assim, o Senhor me falou, não é isso que diz? Meu servo Moisés é morto. Isso aí é um equívoco de escrita, seria isso? Ou um erro do personagem? Veja bem, duas passagens tem. Uma é quando o autor, ou melhor dizendo, aquele personagem que nós não sabemos quem foi, de Deuteronômio, escreve dizendo que Deus sepultou Moisés, né? Isso aqui é uma questão. Quando Deus se manifesta a Josué e diz, meu servo Moisés é morto. Tá. Isso aqui é a realidade. Meu servo Moisés é morto, é real. Moisés não tinha morrido? O que é morte? Separação. Primeira morte, separação desse mundo. Segunda morte, separação eterna de Deus. Então, Moisés Moisés não tinha mais permissão de estar neste mundo. Então, Moisés morreu. Biblicamente perfeito, está tudo certo. Moisés morreu, foi separado deste mundo dos viventes. Até aí está tudo certo. Agora, quando o escritor de Deuteronômio diz
que Deus sepultou Moisés, primeiro, ele já parte de um ponto onde ele não tem prova, porque diz que Moisés subiu ao monte e o procuraram por 3 meses, não foi isso? Mas se não me falha a memória, 3 meses. Procuraram Moisés para tudo que é... Não, ele subiu ali no Monte Sinai, vamos lá atrás. Josué não foi atrás dele. Josué não foi. Josué sabia algo mais que os outros. Josué não foi atrás dele. Mas o povo de Israel, né? Não, vamos lá procurar Moisés, vamos lá. E procuraram, rodaram atrás de Moisés até cansar. Aí o que o escritor, na sua inocência, diz? Deus sepultou Moisés, ele sumiu, morreu, ninguém mais viu o camarada. O que era mais fácil na cabeça desse escritor? Imaginar que Moisés tinha morrido e sido sepultado em alguma parte, ou imaginar que Moisés tinha sido arrebatado? Ele não viu. Para ele, naturalmente, foi mais fácil pensar que Moisés houvera sido sepultado. Aí ele escreve algo que não é aceitável. Deus sepultou Moisés. Ele fala com todas as letras, querendo dizer que Deus ocultou o cadáver de Moisés debaixo da terra. Impossível. Deus jamais se prestará a esta missão. Nunca, em tempo algum. Nem, vou exercer o meu poder e o cadáver de Moisés vai entrar para baixo da terra. Não, está fora de cogitação. Mortos ficam na terra, quem tem que sepultar os mortos é o próprio homem, não é Deus. Deus não sepulta, isso está fora de cogitação. Estudando a Escritura, nós chegamos a essa conclusão com facilidade. Então, há erros sim de escritores. Já que tocamos nesse assunto, uma coisa é quando o profeta diz assim: assim diz o Senhor, e aí ele vem com a metralhadora dele, pá, assim diz o Senhor, legal, sem problema, assim diz o Senhor, lá está o texto. Agora, quando você vai para o livro de Jeremias, você vê Jeremias dizendo assim: esse povo, Deus vai destruir essa cidade. Então Jeremias vem com aquelas lamentações, com aqueles ais, com aquela espada terrível, e de repente Jeremias no texto diz assim: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? É Deus falando? Não. Dentro do texto profético entra um lamento de Jeremias. Agora, como que vai ensinar isso? A pessoa tem que observar. Ela tem que ser esperta. Não é Deus falando: ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz? Deus poderia usar uma expressão dessa? Não, Deus não tem condição de usar uma expressão dessa, Ele não pode usar uma expressão dessa. Então, quando entra ali Jeremias 15:10, né? Ai de mim, minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e contendas, homem de intriga para toda a terra. Aí Jeremias diz: eu não emprestei para esse povo, nem eles a mim, com usura, não temos pacto nenhum, não temos tratado nenhum, eles me amaldiçoam, eles me odeiam. É Deus falando ou é Jeremias falando? Assim como eu identifico uma expressão de Jeremias, lamentando, chorando, pranteando, sentindo que o seu ministério é terrível, ele é um homem chamado por Deus para ser homem de rixa e de contenda. Assim como eu vejo o parêntese aberto na expressão de Jeremias, eu vejo na de João, vejo na de Pedro, vejo na de Paulo, mas eu te digo, eu tenho 20 anos de leitura bíblica. Eu identifico, talvez não pela minha própria capacidade, mas eu creio pela graça de Deus, mas identifico, porque a Bíblia para mim tem valor. Eu não jogo, eu não desprezo a Bíblia. Eu quando trabalhava, né? Eu quando trabalhava lá no Bradesco, há bons anos atrás, num terrível emprego, onde éramos chamados bradescravos com toda certeza, e ali eu não tinha tempo para pegar na Bíblia durante a semana. E eu ficava ansioso esperando o sábado. Quando chegava o sábado, que eu acordava de manhã, 7 da manhã, tomava um café, pegava a Bíblia
e eu ia parar só para almoçar 2 horas da tarde. Eu recomeçava e só ia parar 18, 19 horas de ler a minha Bíblia. Então hoje eu entendo na Bíblia o que outras pessoas não entendem, porque eu paguei o preço para isto. Um dia um irmão com uma visão espiritual dentro do seminário, um irmão que tinha ele enxergava nas pessoas a armadura espiritual, e ele dizia assim para mim: olha, Deus está me mostrando a sua armadura. E ele falava: você tem uma espada normal, de uma armadura, que normalmente as pessoas têm a espada grande, mas na sua armadura, preso lá na sua canela, tem um punhalzinho desse tamanho. Aí ele diz assim: e este punhal é para você entender as entrelinhas da Escritura. Você vai ver na Bíblia o que mais ninguém vê. E eu já vi, eu sabia que aquilo era verdade, porque qualquer pessoa podia ler o texto. Nós poderíamos pegar dentro da igreja um texto e dar para 10, 15, 20 pessoas lerem. Quando eu lia, eu via o que ninguém tinha visto no texto. Isso é revelação, não é uma capacidade. Mas, para que eu recebesse esta unção que me capacitava a receber a revelação, eu paguei preço, irmão. Eu paguei preço. Eu não estou aqui por acaso, eu não caí de paraquedas nesse púlpito. Meu pai não era pastor, meus avós não eram pastor, eu não tenho histórico no Evangelho. Eu marquei a minha geração daqui para frente. Mas de mim para trás não tem exemplo, não. Mas daqui para frente terão exemplo e muito. Então, ame a Bíblia. Você quer entender o que a Bíblia diz? Não é pegando todo final de semana e indo passear. Aproveite seu final de semana também para glorificar a Deus, para se dedicar à Escritura. Entende? Cada um tem o seu próprio preço. Mediante o preço, você compra coisas diferentes. Não é assim que acontece? Mas uma coisa é certa. E quem não paga, não compra, amém? Mas, voltando à nossa questão da interpretação bíblica, vamos ver se a gente consegue concluir aqui, que diz, eu tenho ainda alguns pontozinhos aí, é pequeno, eu acho que dá para a gente terminar ainda nesta manhã. Diz assim, exegese. O que é exegese? Exegese é um tipo de ciência vinculada à interpretação, usada com o objetivo de interpretar o texto. A exegese, ela procura ver o sentido de palavras dentro do texto. Para isso, ela se utiliza fortemente do chamado, aquilo que temos falado o tempo todo nesta manhã, contexto. O contexto é que vai trazer o significado do texto. Se eu disser assim para alguém, me traz uma manga aí. Você vai dizer assim, poxa, o pastor está pedindo o quê? Uma fruta, não é? Traz uma manga aí para mim. Me traz uma fruta. Mas se nós estivermos antes conversando a respeito de malhas, roupas, se o nosso contexto for esse, eu disser assim, traz uma manga aí para mim. Eu não estou pedindo para você me trazer fruta. Dentro do nosso contexto, você não vai pensar em fruta. Agora, se você disser assim, poxa, eu vou dar um pulinho ali no mercado, eu disse, poxa, traz uma manga para mim. Você não vai pensar na roupa, você vai pensar na fruta. Por quê? Porque o nosso contexto te leva a pensar em algo determinado. Isso faz parte do nosso cérebro, dos arquivos do nosso cérebro. Não é isso? Eu digo assim, cuidado com a linha. Que linha? Cuidado com a linha? Se nós estivéssemos conversando sobre pipa, eu digo, cuidado com linha, né? Cuidado com a linha de cerol, esse é um perigo. Mas se você vai atravessar um lugar que tem que passar por uma passagem de nível onde o trem passa, cuidado com a linha. Você vai dizer, não, cuidado com a linha férrea. Vou chegar lá, vou olhar direitinho para um lado e para o outro, para não ser atropelado por um trem. Então, todo o contexto vai revelar o significado, o sentido da palavra que você está usando. Né? Você já viu pessoas dizendo assim,
passo o ponto. Passo o ponto. Expressão mais engraçada, né? Todo mundo entende. O camarada está vendendo aquele ponto ali. Por quê? Faz parte de um contexto do dia a dia. Assim, irmão, são os textos, e muito em especial, os textos bíblicos que nós temos que ler. Nós aplicamos neles várias metodologias. E a exegese, por exemplo, quando Paulo, é o texto que nós temos aí em epígrafe, que diz assim, Paulo e Silas cantaram, né? Houve um terremoto, as portas da prisão se abriu, aí o carcereiro vai se matar, Paulo diz assim, não te faças mal nenhum, nós estamos aqui. Aí o carcereiro diz o quê? O que farei para ser salvo? Aí Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Duas palavras iguaizinhas, com significados completamente diferentes. Porque o carcereiro estava apavorado, amedrontado. Ele chegou ao ponto, tem texto que diz que ele chegou ao ponto de sacar da espada e ia se matar. Por quê? Ele não ia ter conta para dar ao Império Romano de todos aqueles presos que teriam fugido. Ele ia ser torturado cruelmente até a morte. Ele estava horrorizado, ele preferia se matar com a própria espada do que cair na mão do Império Romano sem ter explicação para dar de tantos presos que tinham fugido. Então ele fala, quando Paulo diz, não, nós estamos aqui, ele diz assim, poxa, o que farei para ser salvo? Salvo dessa situação aqui. Porque Paulo estava ali, Paulo e Silas, mas ele não viu mais ninguém, ele ainda está em desespero. Aí Paulo diz assim, não, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aí Paulo diz assim, tu e a tua casa, o que muita gente pega isso aqui como mandamento, é ignorância, não é mandamento, principalmente que saiu da boca de Paulo. E outra coisa, a minha fé só salva a mim mesmo, não salva mais ninguém. Ninguém da minha casa será salvo por causa da minha fé, cada um é salvo por causa da sua própria fé. Então isso aqui não é regra, não é mandamento. Tem gente que diz assim, não irmão, eu estou na promessa, está escrito, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu digo assim, coitado, 15, 20, 30 anos de evangelho, ainda não aprendeu coisas básicas. Então, o salvo do carcereiro é o ser livre da tortura do Império Romano. O salvo de Paulo pode estar englobando as duas situações. Porque Paulo pregou para ele se converteu, depois ele pregou para a casa do carcereiro se converteu e diz que foi batizado tanto ele quanto toda a sua casa. Então ele foi salvo, né? Aparentemente, de imediato ele foi salvo, tanto da situação do Império Romano, quanto da condenação vindoura, da escuridão, das trevas, porque ele passou a crer no Senhor Jesus. Isso, o exame dessas duas palavras, é o que nós chamamos de exegese, em que nós buscamos o significado das palavras dentro do seu contexto. Essas palavras são chamadas o quê? Anônimos? É isso que chama essas palavras? Quem aí tem... É anônimos? Homônimos. É homônimos, é isso mesmo. Homônimos. É. Anônimos. Anônimos é o que não tem nome, né? Então, homônimos, quer dizer, palavras iguais com sentido, significado diferente. Mas isso aí, quando eu entrar para a aula de português, a gente vê isso aí. Porque primeiro eu tenho que aprender, amém? Está longe da minha praia esse negócio. Então, exegese, o sentido da palavra correto, dentro de um contexto. Muitas pessoas estão interpretando as palavras dentro do contexto de forma errada. Aí haja doutrina, ninguém aguenta mais de tanto lixo que tem dentro das igrejas. Ninguém suporta mais isso. E temos a hermenêutica, para concluirmos. Hermenêutica diz aqui a arte da interpretação do texto. Aí nós temos, por exemplo, 3 passagens bíblicas, 4, né? A Mateus 14, a Marcos 6, Lucas 9 e João 6, que fala que quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Aí eu fiz algumas perguntas aí.
Quem perguntou aonde comprar pão? Quem tinha 5 pães e 2 peixes? De que eram feitos esses pães? Ou seja, em cada texto diferente desses aí mencionados, você encontra a resposta a uma dessas perguntas. Isto se chama hermenêutica. Por exemplo, Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, tá? Aí eu vou lá em Mateus, está descrevendo Jesus no Getsêmani. Eu vou em Marcos, está descrevendo Jesus no Getsêmani. Lucas e João, todos eles descrevem o episódio de Jesus no Getsêmani. Só que Marcos presenciou a coisa por um ângulo, Mateus por outro, Lucas por outro e João por outro. Cada um escreveu o que viu com um ponto de vista diferente. Eu vou e junto todos os textos, estudo eles detalhadamente e chego à conclusão mais acurada do que eles próprios tinham. Porque Mateus tinha a visão dele, Lucas tinha a dele, cada um tinha a sua do texto, mas eu vou e pego o que cada um escreveu e eu junto a visão dos 4 em um texto só, num ponto de vista só. Então eu passo a ter mais entendimento do texto de Jesus no Getsêmani que Mateus escreveu, eu passo a entender mais que o próprio Mateus. Lucas escreveu, mas eu vou entender mais que o próprio Lucas, porque eu estou pegando tanto a visão de Lucas quanto a de Marcos, João e Mateus. Isso se chama hermenêutica, é a arte da interpretação de texto através de comparações, né? Você tanto compara quanto reúne episódios. Por exemplo, o texto de Mateus, ele é super detalhado. Mas Marcos diz que Jesus lá no deserto, por exemplo, estava entre as feras e os anjos o serviam. E quando os outros mencionam esse mesmo texto de Jesus 40 dias e 40 noites no deserto, não mencionam que ele estava entre as feras. E aí como é que fica as feras? Aí você vai partir para o estudo, vai partir para as simbologias bíblicas, vai partir para a oração e vai receber coisas que Marcos observou, mas Mateus não observou, nem Lucas, nem João. Isso se chama hermenêutica, a arte da interpretação de textos. Então, concluímos com teofania, estudo concernente às aparições de Jesus no Antigo Testamento. Então aqui a gente conclui dizendo que essa palavra teofania é um tipo de estudo que procura mostrar que Jesus já se manifestava desde o Antigo Testamento. Quem apareceu para Adão? Jesus. Quem apareceu para Moisés na sarça? O próprio. Quem apareceu para Gideão? Jesus. Quem apareceu para Josué? Jesus. Quem apareceu? É Jesus. Não, mas não é o Deus Pai. Não, o Deus Pai nunca apareceu para ninguém em canto algum, em parte alguma, e nunca falou diretamente com homem nenhum. Jesus é chamado o mediador entre Deus e os homens. Não tem manifestação direta do Pai a ninguém. Nunca teve, nunca terá. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Não tem essa. Eu vou a Deus. Se não tem, ele falou, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não existe. Não, mas Deus apareceu para Moisés na sarça. Não é verdade, é equívoco. Quem apareceu foi Jesus. E ainda mais a Escritura mostra que é chamado de anjo do... Diz que o anjo do Senhor apareceu para Moisés no sarçal. Anjo do Senhor, com letra maiúscula, é referência ao Filho, não ao Pai. Nunca o Deus Pai se manifestou a homem nenhum, em tempo algum, em escritura alguma. Nunca existiu esse projeto de Deus se manifestar ao homem, a não ser
através do seu Filho unigênito. Isto é teofania, a ciência que cuida, vamos chamar de ciência, né? Que cuida da aparição de Jesus desde o Antigo Testamento. Então, em Gênesis, lá está ele, em Êxodo, lá está ele, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, em qualquer parte em que você vê manifesta a divindade, não é o Pai, é o Filho, na sua forma teofânica ou na sua forma pré-encarnada. Mas você ainda vai achar crente achando que Jesus veio à existência depois que nasceu de Maria. Aí, meu irmão, aí eu jogo a toalha, amém? Aí eu jogo a toalha, que eu já encontrei uns no caminho. Eu digo assim, realmente a igreja caiu tanto que tem crente achando que Jesus veio à existência só depois de 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, achando que Jesus veio à existência depois que nasceu de Maria. Aí só jogando a toalha, porque não dá mais para continuar. Amém? Ficamos por aqui?